Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, mais uma terça-feira. Também é a primeira vez que nós ministramos o pão, para a glória de Deus. Os irmãos aí lá no mês de maio para nos agendar. É glória a Jesus. Todo ano, geralmente, eu prego só nas primícias, filho. Esse ano, os irmãos estão investindo pesado para a glória de Deus. Eu fico feliz porque o Senhor nos chamou para isso. Queridos, abra a tua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 15. Glória a Jesus. Mateus capítulo 15, versículo de número, glória a Jesus, 26. Deixa eu ver isso. Capítulo 15, 26 e 27. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Está escrito assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 27. Se ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ou donos. Amém? Podeis assentar, por gentileza. As migalhas de Jesus foi o que o Senhor ministrou no coração do nosso irmão Marival, dirigente desse trabalho maravilhoso, Culto Pão. O pastor Renato falou aqui algo muito sério, e quando eu cheguei, o Senhor falou comigo que muita gente ainda não entendeu a proposta. Quando você entende a proposta, você participa, você colabora, você ajuda, você se envolve. Quando a gente não entende a proposta, nós negligenciamos. Mas olha que coisa maravilhosa, Marival nos estreitou aqui, as migalhas de Jesus, tudo pão. Eu vou por onde, Jesus? Porque o contexto aqui é diferente. O contexto aqui é de libertação, o contexto aqui nos puxa para um lado. Mas enquanto eu meditava, Jesus falou comigo. Não, Jesus falou comigo dentro dessa temática aqui. E eu quero com os irmãos compartilhar. Jesus está mais uma vez fora das redondezas de Israel, próximo a Tiro e Sidom agora, território gentílico. E é justamente lá que acontece esse episódio que muito nos ensina. Em Marcos, a Bíblia, essa mesma passagem que é narrada, vai dizer que Jesus estava dentro de uma casa, tentando se ocultar, se esconder, para ninguém saber que está ali, mas ele não quer que ninguém saiba. Só que quem é que aparece no contexto? A mulher, dentro da casa gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que era difícil Jesus se ocultar, porque a fama dele corria por todos os lugares. Essa mulher estava com uma grande demanda, estava com a filha endemoniada em casa, e ela, ainda que não na nacionalidade dos judeus, era grega, vivia ali, lá em Marcos chama ela de a mulher Fenícia. Aqui a gente conhece ela como a mulher cananeia, grega, que não faz parte da linhagem de Israel, que não tem, entre aspas, direito da bênção do povo de Israel. É justamente nesse contexto que a gente vai entender o que Jesus quis dizer quando falou com ela. No versículo 24, Jesus diz, isso na verdade é uma explicação do que Jesus havia falado ou iria falar com ela, que não era bom pegar dos pães e lançar aos cachorrinhos. Aí ela vem e diz que, ela falando para Jesus: ó Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores ou
da mesa das crianças, como Marcos descreve. Jesus queria trazer para aquela mulher, ou para a gente talvez, porque para ela, o que Jesus estava falando, ela entendia. Agora, porque Jesus estava falando na linguagem deles lá, era natural falar o que ele falou. Agora, a gente que não tem a mesma cultura, talvez o nosso entendimento concernente ao que Jesus falou seja diferente. Mas quando Jesus disse no versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus tinha um significado aqui. Isso aqui para nós entendermos, porque ela entendia muito bem quando Jesus usou aquela expressão, que não era bom pegar os pães e lançá-lo aos cachorrinhos. Pães aqui, ou pães dos filhos, são as bênçãos e milagres destinados primeiramente a Israel. Então o Senhor não poderia pegar as bênçãos que era destinado a Israel e dar a uma mulher que não fazia parte nenhuma do contexto de Israel. É por isso que ele se utiliza dessa palavra que ele falou. Então, os pães aqui, primeiro seria dado ou lançado para o povo da sua aliança. Por isso que ele fala daquela forma. E cachorrinhos aqui, meus irmãos, do diminutivo no grego, kinailions, tem um termo usado para se referir aos gentios não judeus. Então era uma linguagem que era comum entre os gregos, entre eles. É por isso que Jesus usou esse termo aqui, para destinar ou dar um entendimento que os gentios não faziam parte do contexto por enquanto. Por enquanto, as bênçãos não poderiam ser compartilhadas. Por enquanto. Aí Jesus, ainda com isso, ele queria ensinar a nós outros que a ordem divina, a missão dele era primeiramente para os judeus. Antes de fazer qualquer coisa para os gentios, a ordem divina para Jesus foi ir até o povo de Israel, ao povo eleito, ao povo escolhido. Então o que é que acontece aqui? Essa é uma pequena introdução a nível de entendimento. O que está acontecendo aqui? Eu não gosto muito de ficar falando a respeito dessas coisas, né? Eu não gosto, mas é só para a gente compreender, gente. Amém? Quem quer ouvir o que eu vou dizer aqui? Glória a Jesus. O hebraísmo, o que é hebraísmo? É um termo que se refere a palavras, expressões, forma de pensar, estilo de linguagem típica da cultura hebraica. Isso é o hebraísmo. Então, talvez no nosso contexto aqui, é as nossas gírias. Não é verdade? Aí você entende melhor. No hebraísmo, no nosso caso aqui, é as nossas gírias. Muitas gírias baianas, que quando você vai para outro lugar, e quando você fala, a pessoa não entendeu nada do que você falou. Porque ela não está habituada a ouvir o que a gente, geralmente aqui para nós, é comum. É justamente uma linguagem comum ali. Quando Jesus fala aquilo ali, para eles era comum. Para eles era o normal. E isso aqui, gente, vai a gente pontuar. Por quê? O hebraísmo e a Bíblia está recheada desse negócio aqui. Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender um pouquinho de hebraísmo. A gente tem que entender mais ou menos o que significa. Quer ver uma coisa interessante aqui? Dentro das expressões idiomáticas do hebraísmo, quer ver uma coisa aqui? Filho da paz significa uma pessoa pacífica. Lucas 10:6. Quando alguém chega e diz filho da paz, estava dizendo que aquela pessoa era uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Quer ver outra expressão bíblica? Endurecer o coração significa tornar-se
teimoso ou resistente a Deus. Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 15. Por várias vezes, nós vamos ver na Bíblia Sagrada o Senhor falando a respeito que os seus servos tinham um coração teimoso, rebelde, duro. Aí ele usava essas palavras que para eles era o hebraísmo, para nós aqui é o quê? A nossa gíria. Aí ele dizia: esse povo tem um coração endurecido, ou seja, é obstinado, povo teimoso, povo rebelde. E uma das formas de fala típica da Bíblia é justamente a hebraica. Só que dentro do hebraico existe também os hebraísmos. Quer ver uma coisa? É só para a gente entender o que Jesus falou para aquela mulher. Gênesis 21:1. O Senhor visitou Sara. O que o Senhor quer dizer com isso? Deus interveio em favor dela. Deus interveio em favor dela. Quando o Senhor falava, o Senhor visitou Sara, era que Deus agiu por ela. Deus trabalhou por ela. E isso aqui é muito importante. Entendermos o hebraísmo vai ajudar a interpretação correta da Bíblia. Quando a gente não entende isso, eu posso ter uma interpretação errada. É o que a gente, nesse contexto, muitas das vezes acha que Jesus faltou com respeito, que Jesus foi arrogante, que Jesus foi grosso e duro com ela. Não, de maneira nenhuma. Jesus só usou uma linguagem que era normal dentro daquele contexto, dentro daquela situação a qual ele e ela vivem. Amém, queridos? Por isso é importante a gente entender. Tinha muito mais coisas aqui, mas eu quero correr, aproveitar a tua atenção para a gente entender o que Jesus quis dizer. Aí Marinol vem com as migalhas de Jesus. Enquanto eu meditava, eu parei nesse ponto e disse: Senhor, e agora eu faço o que aqui? Porque o contexto aqui, Pai, é diferente. Só que enquanto eu meditava nesse texto da palavra do Senhor, o Senhor falou comigo. Aquele ato de Jesus. Porque você percebe que quando Jesus responde a ela daquela forma, ela se manteve na posição, pastor Renato. E a Bíblia diz que talvez se ela fosse uma pessoa arrogante, uma pessoa que qualquer coisa se inchasse, qualquer coisa recuasse, ela não saía dali com a sua vitória. O que é que ela fez, Daniel? Ela usou a inteligência. Senhor, mas até os cachorrinhos, como ela sabia do que Jesus estava falando. E outra coisa, Jesus sabia quem ela era. Jesus estava fazendo um teste de fé com aquela mulher. E você percebe que ela foi aprovada, porque quando ela fala isso, Jesus libera a bênção sobre ela. Vai em paz. Assim como tu creste, isso aconteceu. Porque eu nunca vi tanta fé, tamanha fé. Você percebe que até então ele não havia liberado a bênção sobre a vida dela, porque a bênção era para Israel, primeiramente falando aqui. Mas quando ela age com fé, a bênção no mesmo momento foi compartilhada. E com isso eu entendi o que o Senhor quis dizer. As migalhas de Jesus. O Senhor falou comigo, agindo com compaixão. Jesus naquele momento agiu com compaixão. Naquele momento Jesus fez o que talvez não deveria fazer, mas ele fez porque ele teve compaixão. Não era para receber naquele momento, mas recebeu porque ele usou de compaixão. Ele usou de misericórdia. E o que é compaixão?
Jesus teve esse sentimento. Jesus expressou um profundo sentimento de misericórdia, de amor por aquela mulher, mas não foi só sentir, ele se moveu para ajudar aquela mulher. Glória a Deus. É esse sentimento que tem que brotar no meio do teu coração aqui no Culto-Pan, não só no Culto-Pan, para ajudar, para cooperar, para ser um participante. É interessante que no Antigo Testamento a palavra mais comum para compaixão é racham, que tem ligação com o útero materno. Isso traz a ideia de ternura, cuidado, amor instintivo, como o de uma mãe por seu filho. No hebraico, aqui no Antigo Testamento, era como se fosse um útero, e quem é mãe aqui sabe como é que é. Eu não posso dizer, mas quem gerou, quem teve uma criança não vem que sabe do que a gente está falando aqui. Então, é um sentimento que brota internamente. Também é usada a palavra chesed, que combina com amor, lealdade e misericórdia. No Novo Testamento, no grego, o termo principal é splagizobai, literalmente sentir nas entranhas. Era uma forma de dizer sentir algo tão forte no íntimo que te leva a agir em favor do outro. Quando nós sentimos compaixão, nós não ficamos passivos diante da realidade do nosso irmão. Nós não omitimos a ajuda no momento da necessidade do irmão. Por isso que você vai ver, por várias vezes, Jesus tendo compaixão. Sabe por que Jesus falou comigo enquanto eu falei assim, o que é que eu vou falar a partir daqui? E ele falou comigo assim, agindo com compaixão, porque ele é o exemplo de compaixão. E aqui, aonde eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa mensagem, é nesse ponto aqui, talvez o ponto mais importante da mensagem desta noite. Agora eu quero que você me acompanhe em Marcos capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo 3. Jesus teve compaixão. Quando Jesus me direcionou nesse texto, eu parei e refleti. E o que está escrito em Marcos 8, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, olha o detalhe, visto que não tinha nada o que comer. Reuniu uma grande multidão novamente para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ensinar. Quem está falando isso aqui é Jesus, viu? Aí ele diz: quando aquela multidão se reuniu, detectou-se que faltava o que comer. Não tinha nada, gente. Não tinha alimentação. Aí a Bíblia diz, no versículo 1, Jesus chamou os discípulos e disse: quem chamou os discípulos, gente? Jesus. Quem chamou os discípulos? Jesus. Foi Jesus. E disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Porque não é só espiritual, não. Você percebe que Jesus aqui, ele tem um cuidado, não só de cuidar da alma, mas também
Jabuti. O povo está comigo aqui 3 dias já. E não tem nada. E o lugar é o que, gente? Deserto. Eles estão ali com fome, precisando de uma alimentação. E quem foi que chamou os discípulos para uma ação? Jesus. Esse culto era para ser o culto, João, o culto mais cheio da igreja de receber. É o culto que chama-nos para uma grande e maravilhosa responsabilidade, que Jesus não omitiu, muito pelo contrário. Com isso ele nos dá o exemplo de termos compaixão daqueles que têm fome. Glória a Deus. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. O verso 3 diz: se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus estava preocupado com aquela multidão, preocupado com o que precisava da vida, alimento aquele povo. Muita gente veio de longe para estar com ele. Você percebe que quem está ali é aquele que está na igreja, quem está ali é aquele que está com Jesus. Eu não estou falando do que está de longe, não. Eu estou falando dos que estão dentro de casa, passando necessidade, fome. Às vezes não tem como manter a sua casa, pagar uma luz, um gás, ou seja lá o que for. Jesus, ele detectou essa situação. Ele chamou os discípulos para uma ação, porque ele percebeu, havia o que no meio deles? Fome. Posso ser sincero com vocês? Talvez eu olhe daqui para lá e não consiga ver. Talvez a minha falta de sensibilidade não me faça enxergar a necessidade do meu irmão. Talvez a falta de compaixão, nosso coração, nos omita a enxergar e perceber que tem alguém que se assenta conosco, que está com dificuldade financeira, que está com dificuldade dentro da sua casa. E o pior é que para nós, tanto faz como tanto fez. Mas só que Jesus nos dá o exemplo de ter compaixão. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver outra coisa? Deuteronômio capítulo de número 24, versículo 19 ao 22. Olha outro exemplo de ter compaixão do nosso Deus. Quando estiveram no campo, Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 ao 22. Quando estiveram no campo, quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecer um feixe de espigas, não volte para buscá-lo, deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor seu Deus abençoe vocês em tudo que fizerem. 20. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficarem nos ramos, deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. 21. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais, deixem que os restantes fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. O 22, olha o que ele diz: lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso que lhes ordeno que façam isso. Lembre-se da onde você saiu, da onde o Senhor te arrancou. Hoje você, graças a Deus, tem que comer, come no bom, come no melhor, tem transporte para se locomover, tem condições de viajar, para fazer muita coisa. Glória a Deus por isso. Mas não te esqueça da onde Deus te tirou. Glória a Deus. Ele
está dizendo: Deus te abençoou. Deus te abençoou. Tem uma coisa, mas foi no dia que o Felipe pregou aqui, eu estava conversando com um jovem ali no fundo, olhei para ele e perguntei: já está dizimando? Ele: graças a Deus, estou dizimando. Aí eu olhei para ele e falei: e as esmolas? Está dando as esmolas, como a Bíblia chama? Está abençoando a vida de um irmão? Está conseguindo fazer alguma coisa por alguém? Tem que fazer. Aleluia. Tem que fazer por alguém. Não é só dizimar, não. Tem que pegar. Ô Senhor, eu estou aqui com essa oferta aqui, eu movo meu coração para a vida de alguém. Tem que abençoar. É justamente isso que o Senhor está nos apontando naquela época. Como eles trabalhavam na agricultura, quando eles iriam colher, colhiam. Se caso esquecesse lá um saco de espiga, esqueci, vou voltar para ele. Não, deixe lá, porque tem alguém que está precisando. E ali vai ser o mantimento de alguém. Ali vai ser o socorro de alguém. Isso aqui, gente, é o socorro de alguém. E quando você traz da sua casa, coloca aqui. Ou é quanto? É 10? Tem quantos? Tá pouco. Eu não sei a quantidade que os 10 valentes contribuem. Um exemplo é 100, é 50. Você pode contribuir com 10? Você pode contribuir com 10 todo mês? Você pode contribuir com R$5, que é o mínimo dos mínimos? É porque está filmando ali, porque se não estivesse filmando, você ia ver o que ia dizer aqui. Não, você tem como multar? Se tiver como multar, multa aí. Multa. Não sou eu, não. Isso aqui não é opinião formada por mim. Isso aqui não é eu que estou criando a ideia para falar com você. É o próprio Jesus que está falando através da minha vida, para a tua vida nessa noite. Vou finalizar agora. Oh, Pai. Tinha um outro texto em Deuteronômio lá. Eu até falei: Senhor, isso aqui é muito puxado para mim falar. Eu não sei como é que os irmãos estão para receber o que o Senhor quer dizer a respeito daquilo ali. Mas tem lá. Queridos, às vezes tem pessoas que te procuram para te pedir um socorro de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100 reais, talvez me empresta. E a Bíblia diz: quando tu emprestar para o teu irmão, não empresta com juros, não. Não empresta para tomar com 10% a mais, 20% a mais. Está errado. Está errado. Está errado. Deuteronômio capítulo de número 23, depois você olha lá. Sabe por quê? Aí ele diz assim: para que todos os teus empreendimentos sejam abençoados. Agora ele diz: se você quiser fazer isso, faça com os que não faz parte de Israel. Aí você pode fazer. Agora, para dentro do teu irmãozinho que está do teu lado, não faça isso não. Queridos, vou finalizar agora. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25, ou a partir do versículo 25. Oh, que coisa maravilhosa, quem pode glorificar o Senhor. É isso mesmo, irmãos, é conscientização aqui nessa noite. Eu estava lá em casa e eu falei: Senhor, essa mensagem é para pregar no culto de ceia. Está todo mundo aqui, é culto de ceia, meu irmão. Culto de ceia. Eu estava sentado ali, eu estava imaginando um bocado de caixa, aquelas caixas grandes que a gente faz para donativo, para botar aqui na frente para os irmãos colocar alimento. Mas eu pego em caixa, botar ali na frente, para todo culto a gente trazer 1 quilo. Na frente do supermercado, bota lá uma caixa, bota um som de fundo e vai lá pedir um alimento, uma ajuda. Que ninguém quer mais fazer isso. Aleluia. Vou finalizar agora. Olha que coisa. Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, a parábola do bom samaritano. Você já conhece o contexto, não vou entrar no contexto.
está um perito da lei, Felipe, que se pôs a dialogar com Jesus e perguntou: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falar dos mandamentos, aquela questão toda de amar o seu próximo como a si mesmo, e é justamente aqui que a coisa toda acontece. Às vezes eu fico olhando os pregadores pregando sobre isso e não fala nada com nada do contexto do que Jesus está falando. Inventa história para poder emocionar o povo. Foi para Jericó, e que não era para descer de Jerusalém para Jericó. Calma, que o contexto aqui é diferente. O contexto, lendo, só quando a gente passa a estudar, Daniel, a gente começa a cair em si, em alguns detalhes que passa despercebido. Ele perguntou, mas ele queria se justificar. Ele queria pegar Jesus em alguma situação. Senhor, quem é meu próximo aí? Me mostra se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Ele estava querendo se justificar. Aí Jesus vai falar para ele. Respondeu Jesus. Aí ele fala todo o contexto da descida daquele homem que saiu de Jerusalém para Jericó. Os salteadores veio, pegou ele, espantou, deixou ele meio morto. Aí passa o sacerdote, passa o levita. Aqui a gente cria aquela história, né? Só que a história não acaba nessa situação aqui, não, gente. Jesus estava explicando ao perito da lei quem era o seu próximo. Aí o versículo 33 diz assim: mas um samaritano, que não tinha nada a ver com a coisa, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, ou seja, teve compaixão dele. Passou o primeiro, não teve compaixão. Você percebe que ele vai usar duas figuras importantes dentro da nossa liturgia, mas quem era para fazer não fez. Aí ele usa alguém como uma mulher canané para ensinar a quem deveria ensinar, para ensinar a quem deveria ser exemplo, quem deveria se portar como Jesus gostaria que fosse. É o samaritano. A Bíblia diz que ele viu e teve misericórdia. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando neles vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, seu carro. Estou dentro do carro, viu o cara lá todo arregaçado. Ô bicho, deu os primeiros socorros, sanguentado, não queria nem saber, botou em cima do animal. E se fosse no teu carro importado, no teu Hilux, no teu carro, se tu ia pegar alguém fedendo, todo arregaçado, cheio de sangue para botar dentro do teu carro, tu ia chamar o SAMU, que é o certo, né? Mas se não tivesse o SAMU, tu ia fazer o quê? Ia sujar meu banco, ficar fedendo de sangue. O cara botou em seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Não era nada dele, não tinha nada a ver. Aquele cidadão parou, samaritano, que não era para ajudar, parou, pegou o camarada, cuidou, deu os primeiros socorro. Falou: vou botar esse cara numa hospedaria. Glória a Deus. E a Bíblia diz que cuidou dele. Não só pegou e se vira aí, não. Continuou, a Bíblia diz que ele continuou ajudando aqui, pastor Renato. Glória a Deus. Ele disse que cuidou do versículo 35. Estou correndo. Num dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Não era filho dele, não era parente dele, era alguém desconhecido. Mas olha o exemplo que Jesus fez. Isso aqui é uma parábola contada por Jesus para o perito da lei, que achou por bem fazer uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Toma aí.
toma aqui. Eu gosto de pregar, eu sou temático. Se me der um tema, eu gosto de pregar. No culto, se é culto no pão, é palavra no pão. Glória a Deus. Sabe o que acontece aqui? Aqui já é o final. Sabe o que acontece aqui? Esse homem cuida. Ele pegou seu dinheiro. Pô, cuida desse camarada aqui. Eu tenho isso aqui, cuida dele. Se precisar de mais cuidados, quando eu voltar, eu pago. Mas cuida dele. Quem está ouvindo a voz de Jesus? Talvez é alguém que Jesus te colocou na frente. Talvez é alguém que bateu na tua porta, é o teu vizinho. Talvez é alguém que não é nada seu, você nem conhece, mas você sentiu compaixão, o desejo de ajudar, de cooperar com ele, e o Senhor cuida dele. Cuida dessas famílias. Cuida dessas viúvas, desse pai, dessa mãe. Ah, mas não é crente. Ah, mas não vem para a igreja. Não importa. Jesus não nos chamou só para ajudar quem é da igreja. Glória a Deus. Primeiros da igreja, os domésticos da fé. Também sei um pouco de Bíblia. Mas eu não posso só parar para ajudar aquelas pessoas que não. Queridos, olha que coisa, olha o que ele falou, Daniel. O que é que ele falou? Jesus. Aí Jesus olha para aquele camarada e diz: qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele homem disse: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Aquele, o meu próximo, para aquele ali, o que Jesus está falando, é aquele que teve compaixão. Foi aquele que fez isso aqui, trouxe isso aqui. O meu próximo é aquele que usou de misericórdia, que precisou do socorro, e aquele que ajudou, aquele que se dispôs a ajudar. Agora olha o que Jesus vai falar. Jesus disse, e eu encerro aqui agora. O que é que Jesus disse? Vá e faça o mesmo. Aí tu se coloca de pé, desfaça aí, desmancha a carinha, se coloca de pé, finge aí pelo menos que tu faz isso. Tu vai sair daqui hoje e vai fazer o que Jesus está mandando. Eu queria ter, o pastor sempre fala assim, né? Eu queria ter para fazer, mas não existe isso biblicamente. Para a gente fazer, a Bíblia não diz que a gente para fazer tem que ter. Não, quando eu tiver eu faço, não está errado. A Bíblia manda ser fiel do quê? E ele ia fazer o que depois? Então faça o pouco que você tem. Glória a Deus. Enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor, faça o que você tem. É 1 quilo? É 1 quilo. É 2 quilos? É 2 quilos. É 100 reais? É 100 reais. É 20? É 50? É 50? É 20? É 20? É 10? É 10? Faça com o que você tem. Procure o nosso irmão Marival aqui, ó. Dê o seu nome. Eu vou fazer parte dos valentes aí. Eu talvez não tenha a mesma condição que os 10 valentes estão tendo, mas eu estou aqui com 20. Todo mês é meu propósito para ajudar. Eu estou aqui com 10, é o meu propósito para ajudar. Eu não tenho 10, eu tenho 5, é o meu propósito para ajudar. Eu fico olhando aqui, essa igreja, que faltou muita gente hoje, mas domingo, quando tiver muita gente, aí você toca a brisa, cada um com 20, cada um com 10, cada um com 5, o quanto a gente não vai poder investir no reino de Deus. E outra coisa aqui, não é só um fazer não, o Senhor não está dizendo só você faça, porque às vezes a gente olha para aquele que tem condições, né? E de fato, quem mais ajuda é quem não tem. Mas, graças a Deus, Deus levantou no nosso ministério empresário, colocou em patamares maiores, e que Deus te prospere cada dia mais. Agora que te prospere e te coloque em lugares maiores e melhores para você entender essa realidade. E você ser um canal de Deus na vida de alguém. Você não sabe o quanto de influência
vida de alguém quando você ajuda, Glória a Deus. contribui. Ó, você vai fazer a sua parte, que às vezes você sentiu de querer abençoar, beleza, abençoe, tem que fazer. Mas o Butuban precisa da tua ajuda. Isso aqui é uma palavra de conscientização nessa noite. É uma palavra de despertamento, sabe por quê? Porque tem alguém do nosso lado que está com fome. Glória a Deus. E Jesus me trouxe aqui para falar isso para vocês. Porque antes de falar para vocês, Ele falou para mim. E graças a Deus, isso aqui não é para me vangloriar, não, que o Senhor conhece meu coração e sabe as minhas obras. Nunca tive problema com isso. Graças a Deus. Eu já precisei, o pastor já cansou de me abençoar. A pastora já me abençoou. Tantos irmãos aqui que já me abençoou financeiramente. Me acolheu com amor. Os irmãozinhos que nem tinha condição, desde o Senhor tocou no meu coração. Teve um dia que eu estava num ciclo de oração, precisando de um dinheiro para pagar um pedreiro. Eu falei, Senhor, não tenho. O cara está no meu pé, está na minha cola. O Senhor trouxe uma moça, parou aí na frente com um carro e disse, é você mesmo que eu quero falar. O Senhor me incomodou e me mandou trazer esse envelope para você. E eu estava de joelho quando ela me chamou e eu clamando ao Senhor. Quando ela iniciou, mandou te dizer, está aqui a bênção, Ele é que cuida. Quando ela foi embora, aquela expectativa, quando arrastou, que eu contei o dinheiro certinho para pagar o pedreiro e ainda sobrou para comer uma pizza com a esposa. Deus conhece, Deus conhece. Aí tem gente que olha, meus irmãos, quando eu casei não tinha onde cair, não tinha onde morar. Quando eu não tinha, mas eu casei com a cara e a coragem. O Senhor disse, eu estou cuidando de tudo, estou cuidando de tudo, estou cuidando de tudo. E Ele está cuidando de tudo. Eu subia e descia para pregar a palavra do Senhor em uma bicicleta. Chegava suado, quando era aquele tempo de chuva, molhado, me dizendo, tu és fiel, tu és maravilhoso, mas me tira dessa situação. Me tira, Senhor, me tira. Foi uma noite por dia, não, filhos. Demorou anos. E o desejo que eu tinha era de ter uma moto, pelo menos uma Shinerai, para fazer a obra e poder me locomover para pregar o Evangelho. Aí eu sei, um salário mínimo, eu e a esposa. Aí Jesus fala, eu estou te abençoando. Aí o Senhor abençoa com um carrinho. Aí depois abençoa com uma casa. Aí depois o Senhor abençoa com uma moto. Aí depois o Senhor abençoa para trocar o carro. Aí depois o Senhor abençoa para trocar a moto. Porque o Senhor, Ele abençoa. Se você entender esse princípio da palavra de Deus, as portas dos céus se abrem. Graças a Deus, hoje o que eu quiser comer eu como. Graças a Deus. Não é dizer que o salário aumentou, não, gente. Não é isso, não. É Deus que faz isso. É Deus. Aí pastor Renato é gerente de um banco, e etc e tal. E ele pode falar, não. Graças a Deus, ele tem o que ele tem hoje pelo esforço e estudo que ele fez para ter. Mas é a bênção de Deus. Agora, quer ver uma coisa boa? Que eu aprendi uma coisa com o pastor Luciano Subirá? Que eu tenho que deixar, por mais que eu tenha essa condição, eu tenho que deixar Deus fazer algo na minha vida desse tipo. Tipo assim, eu tenho condições de comprar, mas eu não vou comprar, quem vai me dar é Deus. Senão você tem condições de comprar, mas quem vai comprar não é você. Aí você faz essa experiência com Deus, você já fez, mesmo tendo condição, Senhor, eu quero viver algo diferente hoje. Eu quero viver isso aqui agora. Eu poderia comprar, mas eu não quero. Eu quero que o Senhor me abençoe. Faça esse teste com o Senhor, mesmo tendo a sua condição, para você ver a provisão de Deus entrar na tua vida. Mas exigir aquilo ali, eu poderia, mas não comprei. Mas Deus que deu. Você vai dizer, é um cuidado de Deus. E quando eu falo aqui, a palavra está falando do coração de muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Faça como foi pregado nessa noite, e você vai ver as maravilhas do Senhor Deus. Te agradecemos por esta palavra. E essa oportunidade para mim foi maravilhosa, Senhor. Muito obrigado.
falar disso é um meu prazer. Que a tua igreja viva a tua palavra. E que a partir de hoje, que venhamos fazer um voto de fidelidade com o Senhor para abençoar o culto PAN. Que esse culto PAN venha ser abençoado de forma tremenda e especial. Levante homens e mulheres que cooperem, que colaborem direto ou indiretamente com esse trabalho, para que esse trabalho possa alcançar várias famílias da igreja, mas não só da igreja, mas dos nossos bairros, das congregações, até pessoas de outros ministérios, Senhor, venham pedir socorro aqui, porque o Senhor vai tornar ou tornou essa casa próspera, abençoada. Faz isso para a glória e honra do teu nome. Eu faço essa oração e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Procure o irmão Arival, dê o seu nome e diga o valor que você pode contribuir cada mês. Amém? Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu não sei, cadê o QR Code? Tu nunca mais colocou ali, não? Não usa mais não o QR Codezinho? Usa. Faz a plaquinha, bota ali, filhinho, ó, bota ali, porque às vezes a galera não tem cédula, tem Pix. Não é não, irmão? Isso é R$5 Pix aí, Marival. Passa com a cara dizendo Pix, Marival. O Senhor falou para foi, querida? Falou comigo. Coloque, faça o negócio do Pix para ajudar o culto PAN. Não é pecado não. Deus abençoe. Agora falando direito. Botou aí, né? Amados, não esqueçam, preciso da ajuda de vocês, né? Não só em dinheiro, mas com a força dos braços também, para nos ajudar a levar essas cestas lá para cima. Então é uma forma de ajudar também o Pai, em nome de Jesus. Pode orar. Amém, irmãos? Estende suas mãos para o altar antes de nós encerrarmos. Vamos apresentar esses donativos ao Senhor. Pai amado, querido santo, estão aqui, Senhor, essas ofertas, Pai, depositadas no teu altar. Ofertas, Senhor, que vão socorrer muitas famílias. Pai, nós não sabemos o alcance desses alimentos, Senhor, mas sabemos, Pai, que o teu Espírito Santo há de direcionar, Pai, cada uma das famílias, cada uma das pessoas que vão receber esses donativos. Pai, que ao receberem esses donativos, eles possam experimentar do teu amor e que o coração deles possa se converter a Ti. Converte também os nossos corações, Senhor, para que possamos fazer mais e melhor para o teu reino. Que possamos ser como aquele bom samaritano, Senhor. Pessoas, irmãos, Senhor, servos que sabem cuidar de vidas, que sabem abençoar vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que contribuíram e daqueles, Senhor, que a partir de hoje, depois da administração dessa palavra, vão também engajar, Senhor, nessa força-tarefa e contribuir com essa obra tão importante. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que nos visita? Acho que não, todos os rostinhos aqui conhecidos. Deus te abençoe, agradecemos a presença de cada um de vocês, a equipe do PAN, a pessoa de Marival e de mim. Eu sei que é uma luta muito grande, mas o Senhor é quem recompensa o trabalho de vocês. Presbítero Bento, que Deus abençoe. Vinícius e Dias, aqui adoradores do Senhor, que Deus abençoe. Tenha suas mãos nos céus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma abundante sobre as nossas vidas.